Olá, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier, a gente está aqui para mais um pouquinho de estudos do Vem e Segue-me. Essa semana vendo o terceiro NEF 27 a quarto NEF. Nesse ponto de terceiro NEF, o Senhor já ascendeu ao céu e os discípulos então estão orando porque eles têm algumas dúvidas, precisamos esclarecer alguns pontos. Então eles estão orando quando o Senhor aparece para eles. Aparece para eles e fala ali no 27:2, que desejais que eu vos dê? Aí então eles falam para o Salvador, nós estamos aqui conversando sobre que nome dá para a igreja, como é que a gente deve chamar a igreja aqui, né, que foi estabelecida. O Senhor então dá uma resposta muito própria, assim, muito inteligente, assim, muito é, perfeita, né, como o Salvador é. Ele diz assim: não leram as escrituras que dizem que deveis tomar sobre vós o nome de Cristo, que é o meu nome? Porque por esse nome sereis chamados no último dia. Aí ele fala lá no 7, portanto, tudo quanto fizerdes vós, o fareis em meu nome. Por conseguinte, chamareis a igreja pelo meu nome, e invocareis ao Pai em meu nome, a fim de que ele abençoe a igreja por minha causa. Então ele fala, o convênio, né, o Senhor tinha instituído o sacramento, e um dos convênios feitos no sacramento é que nós tomaríamos sobre nós o nome do Salvador, nos lembraríamos sempre dele. Então, a igreja deve levar o nome dele, né? É parte do convênio. Então, não é o convênio nosso, não é tomar sobre nós o nome de Cristo. Então, é a essa igreja que nós vamos pertencer, a igreja de Cristo, que leva o nome dele. Aí ele diz ali no versículo 8: e como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja. A gente vai parar um pouquinho nesse ponto aqui, antes de terminar esse versículo. Em 2018, o presidente Nelson, numa conferência geral, falou sobre o nome da igreja. Acho que todo mundo lembra, né? Tanto que depois desse discurso, o logo da igreja mudou, o site da igreja mudou, o coro tabernáculo, o nome mudou. Então, tudo que tinha só SUD, LDS ou Mormon foi tirado, porque esse não é o nome da igreja. O nome da igreja aí ele diz como é o nome da igreja, foi revelado pelo próprio Salvador. Então, lá em Doutrina e Convênio 115:4, o próprio Salvador falou como a igreja deveria ser chamada. Ele fala assim, ó: pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Então, esse é o primeiro ponto da igreja, que a igreja deveria ter o nome do Salvador, já que é a igreja de Cristo, ela tem que ter o nome de Cristo, né? Então, ela não é igreja de Jesus Cristo, ela é a igreja de Jesus Cristo. Então, é a igreja dele, não é uma igreja, é a igreja de Jesus Cristo. Então, a igreja de Jesus Cristo, que é dele, mas que ele concede para quem? Para nós, dos santos dos últimos dias. Nós somos esses santos. Então, o que é santo? As pessoas, quando falam em santo, pensam numa pessoa perfeita, né? Ah, ele é um santo, uma pessoa perfeita. Não é. O que é um santo? Um santo é alguém que fez convênios. É um membro da igreja. É alguém que faz parte da igreja de Jesus Cristo, que fez convênios com o Senhor e luta e tenta cumprir esses convênios. Perfeito? Não, não. Né? Muito longe, a gente está muito longe ainda da perfeição. Mas nós somos aqueles que se esforçam por cumprir convênios. Por isso somos os santos, os membros da igreja de Jesus Cristo, que vivemos nos últimos dias, que nos diferencia dos santos da igreja na época do Salvador, né, que era a igreja de Jesus Cristo. E os membros da igreja eram chamados de santos, que eram aquelas pessoas que faziam os convênios com o Senhor. Então, a diferença é que nós, santos,
somos agora, dessa época, desses últimos dias. E esse nome foi dado por revelação a Joseph Smith. O próprio Salvador falou para Joseph Smith: esse é o nome da igreja. Então, esse é o nome. A minha igreja será conhecida por esse nome. Então, não é a igreja de Joseph Smith, não é a igreja de Mormon, não é a igreja de Moroni, é a igreja de Jesus Cristo. Mas só ter o nome de Jesus Cristo na igreja faz da igreja a igreja de Jesus Cristo? Então, ele continua no versículo 8, ali no finalzinho: desde que estejam edificados sobre o meu evangelho. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela tem que estar edificada no evangelho do Salvador. Mas o que é o evangelho? Quando a gente fala assim, nossa, eu amo o evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que o evangelho de Jesus Cristo faz toda a diferença na minha vida. O que é esse evangelho que a gente está falando? Quando eu falo isso, eu amo o evangelho. O que eu amo? O que é o evangelho que eu amo? O Senhor, então, aqui vai dar a explicação. O que é o evangelho dele? Então, ele começa lá no 13 dizendo, este é o meu evangelho. E lá no versículo 21, ele termina dizendo, tá bom, então isso que eu acabei de falar é o meu evangelho. É isso que a gente vai ver. Do 13 ao 21 é o evangelho de Jesus Cristo. E o que é o evangelho de Jesus Cristo? O evangelho de Jesus Cristo é o fato de que o Salvador foi enviado à terra pelo Pai. Então, eu até fiz uma listinha aqui que ele veio ao mundo. O Salvador veio ao mundo começa lá no 27, 13 já começa, né? O meu evangelho é esse, que vinha ao mundo para fazer a vontade do Pai, que o Pai me enviou. Então, faz parte do evangelho, quando a gente fala que a gente acredita em evangelho, a gente está dizendo que nós acreditamos que o Salvador veio ao mundo, né, enviado pelo Pai. Quando ele chegou aqui, o que o Pai enviou ele para fazer? Então, ele diz assim, no 14, e meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, e depois que eu pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai. Então, o que ele fez? O que é que nós acreditamos? Então, nós acreditamos que o Salvador foi enviado à terra pelo Pai para cumprir a vontade do Pai, que era o quê? Morrer por nós. Então, os homens iriam levantá-lo na cruz. E esses mesmos homens, né, que levantariam ele na cruz seriam aqueles que seriam por ele levantados, por causa do sacrifício que ele estava fazendo. Então, daí fala que, e depois, esses homens, quando ressuscitarem por conta desse sacrifício que ele fez, serão levados para serem julgados por suas obras. Então, essa parte do Evangelho é a parte do Evangelho que nós não temos participação nenhuma. Então, o Salvador, ele foi enviado pelo Pai, ele veio aqui, ele morreu por nós, ele fez todo esse sacrifício sozinho, sem nenhuma parte nossa. Aí começa a nossa parte do Evangelho. Por conta disso, o que eu tenho que fazer? Né? Esse evangelho que eu proclamo, que eu digo que eu acredito, que eu amo, o que é a minha parte do evangelho? E a minha parte do evangelho está do 16 até o 21. Ele fala, você tem que se arrepender, você tem que ser batizado em meu nome e será satisfeito. Quando ele fala que será satisfeito, que meu espírito será satisfeito, eu vou ter o Espírito Santo, eu vou estar completa. Aí ele diz assim, lá no 19, aí ele fala sobre isso, que o arrependimento, o batismo, o dom do Espírito Santo, e esta é a palavra que ele deu aos filhos dos homens, e que nada que é imundo vai poder entrar na presença de Deus. Então eu tenho que passar por esse processo de arrependimento, de batismo. Aí ele diz assim no 19, eu gosto que ele fala do julgar. Ele fala, lá no 16, ele fala assim, eis que aquele que perseverar até o fim, eu o terei por inocente perante meu Pai, no dia em que eu me levantar para julgar o mundo. Então, o que é o Evangelho do Salvador? É acreditar nessas coisas, nesse sacrifício que ele fez, ele ter sido enviado e me arrepender,
me batizar, vou receber o dom do Espírito Santo e vou perseverar até o fim. Então eu vou ser julgada pelos meus atos. E isso, né, é uma bênção, saber que nós vamos ser julgados por um ser perfeito, né, que conhece nós mesmos muito mais do que nós próprios nos conhecemos, que conhece as dificuldades de cada pessoa, ele conhece as circunstâncias que cada pessoa estava vivendo. Então, não cabe a mim, que vejo com os olhos da carne, né, julgar ninguém, porque eu não sei o que passa no coração dela, não sei as dores dela, eu não sei, né, eu sei o que eu vejo com meus olhos, mas eu não sei o que vai na alma. O Senhor sabe. E por conta disso, o julgamento dele vai ser justo. Então, eu não tenho que me preocupar em julgar e ficar apontando o dedo, eu tenho que me preocupar em amar, porque o julgamento quem vai fazer é o Salvador. Ele fala uma coisa, eu já vou chegar nessa parte do julgamento, mas ele dá esse mandamento. Qual é o mandamento? Qual é o evangelho dele? É isso: arrependei-vos todos vós, confins da terra, vinde a mim, sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecerdes sem mancha perante mim no último dia. E aí ele termina: em verdade vos digo que este é o meu evangelho. Então, isso que ele explica para os discípulos. Então, primeira coisa, a igreja vai ser chamada pelo meu nome, porque ela é minha igreja. Segundo, a igreja tem que ter a autoridade do Senhor, né? Tem que ter a minha autoridade para poder agir no meu nome aqui, né? E ela vai, dentro da igreja, vocês vão aprender a viver o evangelho, aprender o evangelho, que é o quê? Arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, perseverar até o fim. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, né? Que a gente tanto presta testemunho, que ama e que segue. Aí ele fala um pouquinho ali sobre a liderança que é responsável por fazer os julgamentos, né? Então, a nós não cabe julgar ninguém, mas dentro da igreja existem alguns chamados, que são chamados de juízes em Israel, que são aqueles que têm o manto para julgar, né? O bispo, o presidente destaca. Então, eles podem fazer os julgamentos. Mas aqui o Senhor diz: como é que vocês vão julgar as pessoas? De acordo, lá no 27, com o julgamento que vos darei, que é justo. Aí ele diz: então, que tipo de homens devereis ser? E isso é para todos nós. Devereis ser como eu sou. Aí 28. E agora vou para o Pai, e em verdade vos digo: qualquer coisa que pedirdes ao Pai em meu nome, ser-vos-á dada. Então, o que ele fala? Essa escritura do terceiro F 27 é muito usada, né? O sacerdócio usa muito isso, né? Que tipo de homens devereis ser? Devereis ser como eu sou. Então, para os líderes que são aqueles que têm o manto para julgar os membros da igreja, para nos ajudar, é seguir o exemplo de um Salvador justo, ser como ele. Nós, membros da igreja, precisamos ser como ele, né? É só isso que ele quer. Que tipo de pessoa você tem que ser? Tem que ser como ele é, né? Misericordioso, bondoso, gentil, obediente ao que o Pai sempre pediu. É isso que ele quer. E é o evangelho, é o perseverar até o fim. Aí então ele termina de falar com eles e pergunta lá no 28: o que desejais de mim depois que eu for para o Pai? Então os 12, né, aquele grupo, com exceção de 3, né, então pedem para que eles possam logo estar com ele. Nós queremos estar junto. Imagina como deve ter sido essa experiência toda que eles tiveram, né? Então, o que eles querem é: desejamos que depois de havermos vivido até a idade do homem, que o ministério para o qual nos chamaste tenha um fim, para que possamos ir logo para junto de ti em teu reino. E o Senhor então concede. Ele fala assim, ele fala lá no 3, quando atingirdes a idade de 72 anos,
vireis a mim em meu reino, e comigo achareis descanso. Mas 3 deles estão com vergonha, estão assim, tristes de dizer para ele o que eles realmente queriam. Então, por mais que eles amassem o Salvador e quisessem estar junto com ele, eles tinham outro desejo, que era o desejo de permanecer aqui e ajudar os filhos, né, os filhos do Senhor aqui ainda na terra. E o Senhor, então, que conhece os pensamentos, né, conhece nossos pensamentos, fala para ele assim, no 6, e disse-lhes a ele: eis que conheço vossos pensamentos, e desejastes aquilo que João, meu amado, que me acompanhou em meu ministério antes que eu fosse levantado pelos judeus, desejou de mim. Portanto, mais bem-aventurados sois, porque nunca provareis a morte, mas vivereis para ver todas as obras do Pai entre os filhos dos homens, até que todas as coisas sejam cumpridas, de acordo com a vontade do Pai, quando virei em minha glória com os poderes do céu. E aqui nesse capítulo ele explica como é que foi essa mudança, né, desses 3 que ficaram. Então aqui Mormon conta que eles não podiam morrer, que eles eram lançados em prisões, em covas de leões, eram enterrados vivos, enterrados, e eles voltavam, eles não tinham, a morte não tinha mais poder sobre eles, né? E a gente vê que essas coisas vão acontecer lá no fim de Quarto Nef, que eles vão estar aqui, né, 200 anos daqui para frente, eles vão continuar ali pregando, ensinando, mas eles não podiam ser mortos por causa dessa promessa que o Senhor fez. Aí conta aqui uma experiência que todos tiveram, que eles foram, os céus se abriram, foram arrebatados ao céu, e viram e ouviram coisas inexprimíveis que foi pedido que eles não escrevessem, de tão sagradas que elas eram, né? Então, as coisas não foram escritas. Então, Mormon fala que interessante que lá no 24 ele fala assim, no 25, eis que eu estava prestes a escrever o nome daqueles que não queriam provar a morte, mas o Senhor me proibiu. Portanto, não os escrevo, porque estão escondidos para o mundo. E Mormon conta que ele viu os 3 discípulos, que os 3 discípulos ministraram para ele, né? Isso já lá na frente, já quase 400 anos para frente, né? Eles, 200 anos mais daqui, né? 200 anos, mas uns 400 anos, quase já no fim do livro de Mormon. Eles visitam e ministram Mormon, né? Então, conta que depois, se quiserem ler, aqui fala sobre a transformação. A gente eles não vão provar a morte. Quando o Salvador voltar, eles vão ressuscitar num piscar de olhos. É bem interessante essa parte. Aí, o 29, então, começa falando do surgimento do livro de Mormon. Aí diz aqui que quando o livro de Mormon surgisse, isso já era um sinal de que o fim estava próximo, né? Que o final já estaria muito perto. E o advento do livro de Mormon, ele é parte do convênio que o Salvador fez, que o Senhor fez com Abraão, né? Então é o evangelho sendo pregado a todas as nações, abençoando todos os povos da terra. Então, o advento do livro de Mormon é ainda parte do cumprimento desse convênio que o Senhor fez com Abraão. Lá no 29, 1 e 2, fala o seguinte: e agora eis que vos digo que quando o Senhor, em sua sabedoria, julgar conveniente que essas palavras cheguem aos gentios, segundo sua promessa, então sabereis que o convênio que o Pai fez com os filhos de Israel, relativo à sua volta às terras de sua herança, já está começando a ser cumprido. E sabereis que as palavras do Senhor proferidas pelos santos profetas serão todas cumpridas, e não tendes que dizer que o Senhor retarda a sua vinda aos filhos de Israel. Então, quando o livro de Mormon surgisse, então está aí mais um testemunho do cumprimento do convênio que o Senhor fez com Abraão, e que o Senhor, a vinda do Senhor estaria próxima, né?
E ele fala, ai daqueles que negam essas coisas, que negam os milagres. Ele fala no 6, ai daquele que nega as revelações do Senhor e que diz que o Senhor não se manifesta mais por meio de revelação, nem por profecia, nem por dons, nem por línguas, nem por curas, nem pelo poder do Espírito Santo. Ai daqueles que tentam obter lucro através dizendo sobre, fazem milagres. Aqui tem uma lista de coisas daqueles que zombam, e a gente vê muito disso hoje em dia, muito disso, né? Muito das pessoas negando as revelações do Senhor, que os profetas eram os profetas lá do Velho Testamento, que a gente não precisa de profetas hoje em dia. Então a gente ouve muito. Então o fim realmente está perto, né? A gente está tudo muito, muito acelerado. E o terceiro Nef termina então com Mormon escrevendo ali um convite para aqueles que fossem receber esse livro, né? Aí ele diz assim, eu vou até ler inteiro, são dois versículos só. Ele fala assim, ó, ouvi, ó gentios, e escutai as palavras de Jesus Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo, as quais ele me ordenou que dissesse a respeito de vós, porque eis que ele me ordenou que escrevesse, dizendo, afastai-vos todos, ó gentios, de vossos caminhos iníquos, arrependei-vos de vossas maldades. E ele dá então uma lista das coisas, das vossas mentiras, dos embustes, as libertinagens, abominações secretas, idolatrias, homicídios, artimanhas sacerdotais, invejas, discórdia de todas as iniquidades e abominações. E aí vem o convite, e vinde a mim, e sede batizados em meu nome, a fim de que recebais a remissão de vossos pecados, e recebais o Espírito Santo, para que sejais contados com o meu povo que é da casa de Israel. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Então é isso. Venha para o Evangelho de Jesus Cristo. Então, é o que ele está dizendo. Há lugar para todo mundo. Todo mundo tem um lugar aqui, né? O Senhor, arrependa, não importa o pecado que você tenha. Se você se arrepender, for ao Salvador, né? Vier a mim, o Salvador fala, você vai ter remissão dos pecados e vai tá aqui, de novo, nos braços do Salvador. E aí, então, termina o terceiro Nef, que é um livro perfeito. E a gente começa o quarto Nef, que é só um capítulo, que conta, então, a reação desse povo todo que teve essas experiências com o Salvador. O que vai acontecer? Então, começa ali, como é Mormon que está escrevendo, e Mormon está escrevendo isso numa época em que o povo nefita estava sendo dizimado, né, por causa da iniquidade. Ele fala muito sobre discórdia e contenda, cuidado com discórdia, com contenda, cuidado, porque era o que ele estava vendo nos dias dele. Então ele diz assim, ó, ali no meio do primeiro versículo, falando sobre a pregação, a igreja sendo organizada, e todos os que a eles se chegavam e verdadeiramente se arrependiam de seus pecados eram batizados em nome de Jesus e também recebiam o Espírito Santo. Ó versículo 2, e aconteceu que no 36º ano, todo o povo de toda a face da terra foi convertido ao Senhor. Todos, nenhum ficou de fora. Todos. A gente vai ver lá no finalzinho, nós vamos chegar lá, mas eu vou só mostrar a diferença desse finalzinho aqui. No 46, e ninguém havia que fosse justo, a não ser os discípulos de Jesus. Então eles vão do todos a ninguém, né? Nesse período a gente vai ver a diferença. O que nós precisamos para ser Sião? Eles conseguiram transformar aquele povo em Sião, né? O puro de coração, não tinha pobres entre eles, viviam em retidão, eram unos. Eles conseguiram fazer isso depois dessa experiência maravilhosa que eles tiveram com o Salvador, e conseguiram fazer isso por gerações. Foram 200 anos, né, que eles conseguiram viver assim. Tanto que, ó, aqui ele diz assim, ó, Mormon falando, né, Mormon, e não havia contendas nem disputas entre eles, e procediam retamente uns com os outros.
Então, se a gente quer fazer, se eu não quero esperar Sião, esperar o milênio para fazer a minha casa Sião, eu posso fazer do meu lar Sião, usando isso aqui, né? Sem contenda e sem disputa. Satanás é o pai da contenda. Satanás é o pai das disputas. Ele reina absoluto no meio de contendas e disputas. É o território dele. Então, se eu quero que meu lar seja Sião, que seja um quarto nef, comecinho de quarto nef, é isso que tem que fazer, né? Eliminar a contenda, eliminar a disputa. E assim é dentro da igreja, assim é na nossa vizinhança, assim é no nosso país. Então, se a gente quer transformar o nosso país, nossa casa, nossa ala em Sião, precisa seguir isso aqui, sem contenda, sem disputa. E aí ele continua, ele fala lá no 3, e tinham todas as coisas em comum, portanto não havia ricos, nem pobres, nem escravos, nem livres, porque eram todos livres e participantes do dom celestial. Isso é Sião. Quando a cidade de Enoque foi transladada, né, essa foi a definição que o Senhor deu. E o Senhor chamou o seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade, e não havia pobres entre eles, porque todos eram iguais, ninguém tinha mais que um, outro menos que o outro, todos iguais. Que delícia, não? Que delícia. Isso é Sião. E assim passou. E o que aconteceu nesse período? Nesse período aqui. Olha ali no 5. E as obras grandes e maravilhosas eram feitas pelos discípulos de Jesus, de modo que curavam os enfermos, levantavam os mortos, faziam andar os coxos, davam visão aos cegos, e faziam os surdos ouvirem, realizavam toda sorte de milagres entre os filhos dos homens, e nenhum milagre operavam que não fosse em nome de Jesus. E assim ele fala assim, e daí Mormon parou de escrever, né? Porque era tudo igual, tudo em paz, milagre, só prosperidade, só felicidade, só união. Aí ele fala, então assim passou 38º, 39º, 41º, 2º, 21 anos. Tudo isso acontecendo. Então, só paz, grandes e maravilhosas obras, os milagres sendo feitos. O Senhor fez eles prosperarem, eles cresceram. E assim passou ano, ali no 14, mesmo 100 anos tinham se passado, e eles continuavam em paz. Olha o 15 e o 16. O Mormon falando de novo. E não havia contendas na terra. Eu acho que ele estava tão traumatizado com esse negócio de contenda, né? Então, não havia contenda na terra, em virtude do amor de Deus que existia no coração do povo. Não havia inveja, não havia disputas, nem tumulto, nem libertinagem, nem mentira, nem assassinato, nem qualquer espécie de lascívia. E agora, e certamente, não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Não havia ladrões, nem assassinos, nem havia lamanitas, nem qualquer espécie de itas, mas eram os filhos de Cristo e herdeiros do reino de Deus. E eles foram extremamente abençoados. E o tempo passou e se passaram 200 anos desde que o Salvador apareceu ao povo nefita. Aí, então a gente vê a escalada assim para cima, né? A vida do Salvador, eles se arrependem, eles se batizam, eles vão sendo fiéis, não tem disputa, não tem discórdia, repartem tudo que eles têm, vivem como se fossem um. Aí começa a escada para baixo. Aí ele fala assim, porém, depois de 200 anos, lá no 24, alguns deles começaram a tornar-se orgulhosos, trajando roupas caras, usando toda sorte de pérolas, de coisas luxuosas do mundo, e dessa época em diante não mais tiveram seus bens e suas posses em comum. E começaram a formar outras igrejas mais tolerantes com a iniquidade, igrejas que já não levavam o nome de Cristo, algumas igrejas que não mais pregavam Cristo, que não tinham mais a autoridade de Cristo. Começaram a surgir, e eles começaram a perseguir os discípulos.
Então, aquela parte lá que explica, lá no capítulo 28, terceiro Nef, sobre como eram eles como seres que, não, né, que tinham passado por essa mudança, o corpo tinha passado por essa transformação, que eles não podiam ser mortos. Então, e ele fala, eles eram jogados em fogueira, não queimavam. É aqui que isso acontece. Então, eles eram atirados em fornalhas, atirados em covas de animais, e nada podia matá-los, nada podia matá-los. E 230 anos passaram, e quando passaram 200, do 31º ano, houve então uma grande divisão entre o povo. Lamanitas eram aqueles que seguiam, que eram o Salvador, Lamanitas aqueles que não queriam seguir o Salvador, Nefitas aqueles que eram crentes em Cristo. E assim dividiu de novo. Nefita, o bonzinho, Lamanita, aqueles mais rebeldes. Só que a iniquidade começou a crescer de tal forma, que os nefitas começaram a se tornar muito iníquos também. E aí, o que eles fizeram? Eles restabeleceram aqueles julgamentos secretos de Gadianto. Tudo voltou. Os ladrões de Gadianto, então, voltaram a infestar a terra. E os discípulos, aqui falando 44, começaram a sofrer pelos pecados do mundo. Lá no 28 diz que eles não sofreriam dores. Satanás não teria poder sobre eles, eles não teriam dores, a não ser pelos pecados do mundo. E eles então começam a sofrer por causa do pecado dessa geração. E vai naquele 46 que eu já li, que os ladrões de Gadianto se espalharam por toda a superfície da terra, e ninguém havia que fosse justo, a não ser os discípulos de Jesus. E passou o tempo, as placas então são entregues para Amaron, que é o último dos descendentes de Alma. Lembra quando Alma começa os registros passar para a família dele? Esse é o último dos descendentes direto de Alma. Então, o Senhor inspira Amaron a esconder as placas por conta da iniquidade do povo, para que ele pudesse entregar para alguém que fosse justo. E esse alguém que justo é Mormon, que entra agora então como o guardador das placas e que vai fazer esse trabalho excepcional de compilar todos os registros que ele recebeu das mãos de Amaron. E assim termina quarto Nef. Então, o livro de terceiro Nef é realmente o ponto alto do livro de Mormon, com os ensinamentos e a visita do Salvador. E agora a gente vai ver o finalzinho do livro. O que vai acontecer com o povo, o choro de Mormon, ao olhar aquele povo dele e falar, ó vós formosos, como vocês puderam cair dessa forma, né? Então, só para terminar, o que eu gosto desse pedaço aqui do quarto Nef é isso, é de saber que Sião pode ser agora. Eu não preciso esperar o milênio para ter Sião dentro da minha casa, né, dentro do meu lar, na minha família. Eu posso tentar fazer, né, que Sião seja agora, né, eliminando contendas, disputas e amando, né, a família, amando apesar das diferenças, né, para que o Espírito habite aqui, habite na nossa casa. E então nossa casa será Sião. É isso. Boa semana. Espero que vocês estejam bem. A gente se vê na próxima com o livro com Mormon, né? O que Mormon escreveu. Um abraço para todo mundo. Tchau.